Olá, boa tarde, bem-vindos, você que está em casa, no hospital, né, trabalhando, que se conectou conosco para participar hoje e assistir a nossa aula sobre estimulação sensório-motor em neonatologia, abordando especificamente a parte em nível hospitalar. Eu vou estar abordando também um pouco do primeiro consenso de estimulação sensório-motora neonatal nessa aula. Sejam bem-vindos e as perguntas online podem ser feitas, eu vou responder assim que seja possível. Obrigada. Então, vamos lá. Nós vamos abordar esses tópicos aqui, né? Uma pequena introdução, conceitos e definições que são importantes. Qual o público-alvo que nós queremos intervir? Quais são as intervenções que são seguras para essas pequenas pessoas, né? Esses recém-nascidos? Qual ou quais os riscos, benefícios, quem avalia, quem indica e quem executa essas intervenções e algumas considerações finais. Então, precisamos, né, primeiramente, lembrar que aumentou a sobrevida do recém-nascido nas UTIs neonatais. Nós todos já sabemos disso, devido principalmente à melhoria dos conhecimentos em neonatologia e também devido às tecnologias que avançaram para o cuidado dos recém-nascidos. Então, hoje em dia nós temos muito mais recém-nascidos pré-termo do que nós tínhamos antes, né? Principalmente os extremos, de extremo baixo peso, e alguns com intercorrências perinatais graves. E esse conjunto, né, de nascer muito antes do previsto, associado com intercorrências, aumenta o tempo de permanência em UTI neonatal. E esse aumento da permanência vai aumentar os riscos de alterações neurológicas, assim como de alterações motoras, sensoriais e cognitivas dos recém-nascidos. Então, nós temos uma balança onde tem um aumento da sobrevida, mas aumento de algumas sequelas e de algumas alterações desses pacientes. Lembramos que o neurodesenvolvimento, né, é o ponto de referência da efetividade do cuidado neonatal intensivo. Isso colocado em diversos estudos. Então, se sai ou recebe alta, recém-nascido de uma UTI neonatal com muita sequela, isso quer dizer que o cuidado naquela unidade não foi adequado. Algumas sequelas eles vão ter, porque cada cérebro, né, cada desenvolvimento motor é do indivíduo. Tem fatores genéticos também envolvidos. Mas a gente procura fazer o máximo possível para reduzir essas sequelas em situações que são previsíveis. Tá? Os primeiros estudos que foram feitos pela doutora Vanderberg em 2007 verificou que 25% desses recém-nascidos que saíam das unidades de terapia intensiva tinham algum nível de retardo mental moderado a grave, déficit auditivo, visual, paralisia cerebral e epilepsia. Isso dá um impacto importante depois na qualidade de vida, na vida de criança, né, e de adolescente e de adulto dessas pessoas. Estudos mais atuais, aqui um dos últimos, né, da doutora Fusilli, de 2010, já coloca que 70% dos recém-nascidos que saem de terapia intensiva neonatal tem algum nível de alteração, como alteração de aprendizagem, diminuição do nível de QI, né, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que hoje é muito frequente no nosso meio, déficit de integração visual motora, então ele não consegue regular a visão com a atividade motora que ele realiza, alterações funcionais diversas, dificuldades comportamentais, principalmente de relacionamento e de afetividade, mesmo com a família, mas principalmente com outros que são de fora da família, atraso de linguagem, problemas emocionais e desordens de deglutição. Então, só esse slide já nos mostra a importância de nós discutirmos esse assunto, independente de nós trabalharmos ou não diretamente com os recém-nascidos. É um alerta isso para nós na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, porque isso ocorre no mundo todo. Tá? E países mais desenvolvidos têm, às vezes, até índices mais elevados, porque a sobrevida desses pacientes é maior devido ao nível de tecnologia que eles oferecem. O estresse contínuo, né, e as repercussões para os recém-nascidos. Quando a gente admite um paciente na unidade de UTI neonatal, nós sabemos que eles vão passar por estresse, porque tem várias intervenções, nível de ruído além do normal, entre outros fatores. Vários lactentes que apresentam de forma crônica esses níveis de cortisol elevado são mais suscetíveis a apresentar atraso no desenvolvimento cognitivo, motor e social do que outras crianças. Então, cuidados simples, como cuidado com o nível de ruído dentro da unidade, manipulação mínima ou manipulação regrada, né, com acompanhamento do fisioterapeuta, fazem diferença na vida dessas pequenas pessoas, porque
faz com que eles não mantenham o cortisol por nível elevado. Esses 2 artigos foram publicados em revistas nacionais, ela é uma psicóloga, foi orientada pelo professor Werther Bruno de Carvalho, foi um dos primeiros trabalhos na literatura que avaliou o nível de cortisol salivar em recém-nascidos que tinham nível de estresse dentro da unidade e que foram submetidos a estímulo tátil sinestésico, como a massagem terapêutica, por exemplo, mostrando que ela reduz o nível de cortisol. Então, os 2 estão em português, vale a leitura. O desenvolvimento dos órgãos sensitivos segue essa ordem aqui, como nós estamos vendo, né? Algumas literaturas falam um pouquinho diferente e trocam o auditivo pelo gustativo, mas atualmente o artigo mais atual sobre isso, ele é de 2011, ele coloca essa estrutura aqui. Então, primeiro o recém-nascido desenvolve a parte tátil, depois vestibular, depois gustativo, daí o olfatório, daí o auditivo, depois o visual. Por que é importante nós sabermos dessa hierarquia do desenvolvimento dos órgãos sensitivos? Para quando nós formos fazer uma atividade de estimulação sensório-motora, nós não começarmos, por exemplo, pelo visual. Porque se ele não tem isso ainda totalmente desenvolvido, ele já sofre estresse dentro da unidade, por que eu vou estimular algo que se ele tivesse dentro do útero ainda não estaria sendo estimulado? Então essa, hoje em dia, é uma das teorias fortes dentro desse contexto. Quando a gente tem uma exposição, por exemplo, dentro da UTI neonatal, muda totalmente o desenvolvimento sensorial. Esse aqui seria o desenvolvimento sensorial típico, né? Onde eu tenho a concepção até o termo. Quando o paciente, o recém-nascido, se encontra na UTI neonatal, nós temos uma estimulação contínua, que pode ser moderada ou mínima. E aqui, então, eu tenho o desenvolvimento tátil, aqui menos o desenvolvimento tátil, aqui mais o desenvolvimento vestibular, menos estimulação vestibular, olfatório bastante no desenvolvimento normal, menos olfatório. No desenvolvimento normal nós temos bastante a parte gustativa, semelhante ao que tem na exposição neonatal, porque o paciente tem que ser amamentado ou receber algum nível de dieta por via oral, muitas vezes, se ele não for muito grave. E o auditivo, que era bem menos, passa a ser muito importante na UTI neonatal, assim como o visual. Então, é isso aqui que vai fazer com que gere um estresse a nível do sistema nervoso central do recém-nascido e com que as glândulas, principalmente a adrenal, produzam uma quantidade maior de hormônio, uma quantidade maior de cortisol. O que o cortisol faz a nível do organismo como um todo? Vasoconstrição. Então, se ele faz vasoconstrição, eu diminuo o aporte de oxigênio para diversos órgãos. E isso também vai prejudicar o desenvolvimento cerebral do recém-nascido. Lembrar que o sistema subcórtico espinal, aqui não tem o H, subcórtico espinal, desculpa, já mudou isso, ele se desenvolve por volta de 24ª a 34ª semanas da idade gestacional. E ele vai ser responsável pela manutenção da postura ereta contra a gravidade, depois que a criança tiver por volta de 11 meses a 12 meses, embora atualmente as crianças tenham ficado bípedes antes, do que isso. A minha filha, por exemplo, com 10 meses, ela já ficava em pé, total. Com menos de 11 meses, ela já andava. Antes a gente não via isso, anteriormente em outras crianças. Atualmente é algo comum, o desenvolvimento neuropsicomotor tem sido mais acelerado devido aos estímulos externos que as crianças recebem. Imaginem o filho de um fisioterapeuta, acaba recebendo um pouco mais de estímulo do que é o esperado. E contra a gravidade, e também é responsável pelo fortalecimento do tono flexor passivo dos membros. O sistema córtico-espinal inicia por volta de 32 semanas da idade gestacional e vai ficar pronto lá por volta dos 12 anos de idade. Olha como demora para ficar pronto. Então, a gente pega, às vezes, crianças com 7, 8 anos de idade que não têm ainda totalmente o sistema córtico-espinal pronto e ele ainda não está totalmente com controle da postura e relaxamento do tono flexor dos membros. Isso é importante também para os educadores físicos, saberem, porque muitas vezes pegam essas crianças na atividade física na escola e exigem demais da criança quando ela ainda não tem um desenvolvimento adequado para certas atividades, mesmo que ela seja considerada uma criança típica. Atualmente nós não falamos normal e anormal, nós usamos o termo típico, que é igual a normal, e atípico para aqueles que não têm o desenvolvimento normal. Então, não existe mais anormal e normal, é típico e atípico. Então, o que ocorre? O subcortical aqui no A, ele vai se desenvolvendo para cá. E o córtico espinal aqui no B. E tem um momento que eles vão se encontrar aqui por volta dos 7 meses de idade. Isso tem uma transição de 32 semanas até os 2 meses de idade, que
geralmente onde nós pegamos essas crianças dentro da terapia intensiva. Então, se nós não cuidarmos, principalmente a postura ou posicionamento desses recém-nascidos no leito dentro da terapia intensiva neonatal, nós vamos inibir essas funções que seriam normais ou típicas, né? Nós vamos atrapalhar elas ou vamos impedir com que elas ocorram em tempos adequados, até porque muitas vezes a criança nasceu antes disso, lá com 28 semanas, então ela nem chegou a iniciar esse desenvolvimento e nós já estamos colocando ela em posicionamentos que vão inibir o desenvolvimento adequado. A maturação do tono flexor fisiológico, ela vai ocorrer então em alguns marcos aqui em semanas. Então veja aqui, 28 semanas, ele ainda não tem um desenvolvimento flexor, um tono flexor adequado, ele ainda está em extensão. 32 semanas ele começa a ter um pouco de tono flexor. 34 semanas ele já apresenta um tono flexor um pouco mais próximo do normal, tá vendo aqui? Com 36 semanas também, e aqui com 40 semanas o tono flexor aparentemente normal, né? Ou típico. Então, é importante que a gente saiba esses marcos, né, dessas semanas de idade gestacional, até porque nós vamos intervir nessas crianças muitas vezes aqui, né? A gente tem uma quantidade grande de crianças que nascem com 28, 29, 30 semanas de idade gestacional, que não tem o tono flexor ainda desenvolvido. E dependendo do posicionamento que nós deixamos ela no leito, nós vamos interferir nessas atividades. Vocês podem ficar à vontade em bater foto, etc., que não tem problema nenhum, tá? O tono flexor fisiológico mantém o sistema motor sob controle. Então, o tono flexor fisiológico ajuda o recém-nascido a manter a homeostase, a homeostasia. Então, isso é muito importante, porque se ele ajuda a manter a homeostasia, consequentemente, aquele que tem um tono flexor mais adequado vai ter menos alterações de sinais vitais, por exemplo, ou menos alterações comportamentais. Então, um simples posicionamento adequado já vai fazer uma grande contribuição para esses recém-nascidos. A ausência do tono flexor fisiológico aumenta a postura extensora, que nós estamos vendo aqui. Com isso, existe uma redução, então, do desenvolvimento do tono flexor e aumenta o tono ativo dos músculos extensores. Então, a criança, ao invés de ir desenvolvendo o tono flexor, ela vai ficar em extensão. E isso vai trazer uma série de consequências no desenvolvimento neuropsicomotor delas. E elas vão, então, ficar com essa fixação na postura extensora ativa. Veja aqui. Então, a criança está aqui, tentando se movimentar, não consegue levar as mãos à boca. Ó, tá vendo? As perninhas viradas para fora, rotação externa aqui de quadril, a cervical fica rotando para o mesmo lado de um membro, e a criança em extensão. Isso vai trazer uma série de consequências. No primeiro ano de vida, o sistema músculo-esquelético é plástico e responsivo ao posicionamento. Então, por isso que é muito importante fazer um posicionamento adequado. E os movimentos do feto, né, dentro do útero materno, é que moldam as articulações e vão proporcionar um refinamento da propriocepção no primeiro ano de vida. Então, se eu deixo ele largadão lá em extensão, eu vou tanto impedir essa modulação das articulações, como também a propriocepção dessa criança dali para frente. Então, é algo importante. Então, sempre que a gente faz isso, nós vamos então fazer com que o posicionamento corporal, desde que sendo, né, restrito o posicionamento do recém-nascido, com que ocorram compressões articulares prolongadas. Isso não é positivo, porque dentro do útero o recém-nascido se mexe, né? O feto se mexe, não é o recém-nascido, o feto se movimenta. Então, com isso, modula as articulações. Se eu ficar na mesma posição, eu vou fazer com que ocorra uma compressão prolongada de determinadas articulações. E isso vai fazer com que tenha um refinamento mínimo da ação dos mecanorreceptores que nós temos no corpo. E vai predispor para deformidades, encurtamentos e diminuição da mobilidade articular. Então, não interfere só no desenvolvimento neuropsicomotor, né, que é muito importante, mas também na parte ósseo-muscular, que vai determinar alguns encurtamentos que também vão dificultar as atividades típicas para a faixa etária do recém-nascido. Então, esse aqui seria o desenvolvimento, né, atípico. Né? Tá vendo? Ele está em padrão extensor, está mal posicionado no leito, e isso vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento atípico, ó, muito extensor
né? E um encurtamento importante ali da região escapular e cervical. Essas posturas atípicas, vejam aqui, ó, deitado em decúbito ventral, não consegue encostar a cintura pélvica no leito. Ó. E em decúbito dorsal, não encosta os membros inferiores e não consegue fazer uma movimentação harmônica do corpo. Faz com que dê um predomínio, então, da musculatura extensora sobre a flexora, e isso aumenta a extensão do corpo, do tronco como um todo, faz com que ocorra uma retração das escápulas, uma hiperextensão do pescoço. Isso também vai atrapalhar a parte cardioventilatória do paciente. Então, propicia mais atelectasias, dificulta o movimento do diafragma, diminui o volume residual. Se diminui o volume residual, diminui a capacidade residual funcional pulmonar. Se diminui a capacidade residual funcional, nós vamos aumentar a chance de colapso dinâmico da via aérea. Nós sabemos que a CRF é mínima no recém-nascido, quando eu tenho essas alterações diminui mais ainda e com isso aumenta a chance de colapso dinâmico. Então as coisas são interligadas. Às vezes as pessoas acham, nossa, você não fala só de ventilação, né? Falo muito de ventilação, acabei ficando mais conhecida por isso. Mas na realidade a minha formação veio muito da neuro. Eu comecei pela neuro, né? Foi como eu comentei com eles no início, né? Fiz meu mestrado em neurociências, neurocirurgia, eu comecei por ali. Então, uma coisa casa com a outra na pediatria e na neonatologia. Nós não conseguimos separar a parte cardiorrespiratória da neuromotora em pediatria e neonatologia, porque as coisas têm interferência. Por isso a exigência da especialização, do título de especialista, da qualificação do fisioterapeuta que trabalha em UTI, principalmente na neonatal e pediátrica, é maior do que em outras áreas, porque exige um conhecimento mais amplo. E aí, né? A gente quer qualidade de vida e, por outro lado, nós queremos evitar as sequelas, né? Porque, senão, o que adianta sobreviver, né? A gente quer que sobreviva, mas sobreviver sem qualidade de vida é difícil, porque para nós pode ser fácil. Nós vamos lá, fazemos intervenções, o paciente tem alta da UTI, mas e a família? E o pós-alta? E como vai ser depois para a criança? Será que nós estamos trabalhando de uma forma justa com essas pessoas? Né, ou deixando uma carga gigante que sempre fica para a mãe, né, para depois ficar atrás de 10 especialistas diferentes, um mexe na perna e outro mexe no pulmão e outro avalia. Né? Isso é muito complicado, porque hoje em dia as pessoas não têm nem fator econômico para poder seguir esses inúmeros especialistas que vêm vindo para atuar nas crianças no pós-alto hospitalar. Aí vem a estimulação sensório-motora, né, que é um conjunto de intervenções, né, está colocado aqui pela Fucile em 2010, também colocado no nosso primeiro consenso de estimulação sensório-motora, essa nomenclatura, que é um conjunto, né, de intervenções precoce que inclui várias intervenções. E essas intervenções podem ser indicadas para otimizar o desenvolvimento neuropsicomotor dos recém-nascidos pré-termo ou a termo, assim como para lactentes. Então, não é só para o pré-termo, não é só na UTI neonatal, eu posso também fazer isso na UTI pediátrica. Né? Então, é indicado também para lactentes. Até 1 ano de vida, a gente está falando em estimulação sensório-motora, até 12 meses. Esse conjunto de intervenções é caracterizado pela promoção de estímulos sensoriais, considerando o nível de desenvolvimento neurofuncional do paciente, não só o desenvolvimento neuropsicomotor naqueles marcos, na avaliação de scores de triagem, como, por exemplo, o Denver, mas sim na funcionalidade do paciente, o que ele consegue executar dentro daquela faixa etária que ele tem. Quais são os objetivos, o objetivo principal da estimulação sensório-motora? Proporcionar estímulos aos sistemas do corpo, seja tátil, né, sinestésico, vestibular, olfatório, gustativo, auditivo, visual ou a combinação deles, que então é chamado de estimulação multissensorial. Então eu posso fazer uma estimulação unimodal, que, por exemplo, só tátil, ou eu posso fazer uma estimulação multimodal, que é a combinação deles, ou a multissensorial, que nós vamos ver mais para frente, tá? Tem uma certa subdivisão. Dentro do nosso primeiro consenso, né, de estimulação sensório-motora, esse foi o grupo que trabalhou no consenso,
nós fizemos então esse fluxograma com essa subdivisão dentro dos artigos publicados recentemente. Então, dentro da estimulação unimodal, nós temos a estimulação tátil, vestibular, auditiva, olfatória, gustativa e visual. Lembrando, né, que é uma delas feita ou realizada de cada vez, respeitando aquele desenvolvimento dos órgãos sensoriais que nós vimos antes naquele gráfico redondo. A estimulação multimodal, onde então tem a combinação de alguns desses aqui, inclui 4 subtipos. A estimulação tátil sinestésica, a massagem terapêutica, o contato pele a pele, onde está a mamãe e o papai canguru, e a estimulação multissensorial. E nós temos as mobilizações, que alguns artigos colocam como exercícios. Nós preferimos colocar como mobilizações, porque para mim, pelo menos, é um pouco redundante falar que um recém-nascido faz exercício. Ele não faz porque ele quer ou porque eu solicito, ele faz porque eu coloco ele em situações que propiciam os movimentos, ou eu mobilizo ele de forma passiva ou ativa assistida, que geralmente é o que ocorre. Então aqui nós vamos ter as mobilizações passivas, ativas assistidas, e ou com resistência leve. Resistência leve não é colocar um pezinho, como a gente já viu isso em alguns trabalhos, no pezinho do recém-nascido ou na mão, não é isso. É colocar ele em posturas que a gente dificulte um pouquinho ele trocar para outra postura, mas não de inserção de resistência manual, por exemplo. Estiramento passivo leve do fuso muscular, né, que a gente faz muito, porque é considerado como uma das intervenções que leva informação para o corno posterior da medula e que leva para o sistema nervoso central, mesmo em paciente comatoso. Então, os estiramentos de fuso são algo bastante aplicados em várias faixas etárias, inclusive no recém-nascido. E as pressões e trações articulares, que por um tempo foi muito discutido, mas a maior parte dos artigos atuais continua incluindo e tem mostrado benefício, principalmente naqueles pacientes que têm desmineralização óssea. Tá? Alguns exemplos, né, das evidências dos métodos de estimulação sensório-motora. Eu não posso colocar todo o material do primeiro consenso brasileiro, porque ele ainda não foi publicado, mas eu coloquei já alguns exemplos para que a gente possa ilustrar a aula. Então, quanto à estimulação unimodal, né, aqui, a estimulação colocada como unimodal tátil, o mais frequentemente utilizado e colocado nos estudos é o toque humano gentil, que são aqueles de contenção, que são feitos com a mão em cima da cabeça da criança, no abdômen, ou na coluna, ou nos pezinhos, durante procedimentos dolorosos. Vocês veem que o nível de evidência é bom, não é baixo. Aqui a gente vê que é forte para reduzir o estresse dos recém-nascidos, as cruzinhas aqui, que evita alterações fisiológicas, aqui tem 3 cruzes, então moderado, reduz a resposta sensorial da ativação cerebral, ó, 3 cruzes, reduz a intensidade de dor, moderado e forte para melhorar o estado de sono. Esses são os 3 trabalhos que foram feitos, mas olha aí, ensaio clínico randomizado controlado, ó, ensaio clínico prospectivo, clínico randomizado controlado. Então, são trabalhos importantes, apesar do número de pacientes oscilar em torno de 40, 90 pacientes, é numa população restrita, onde antigamente a gente nem tinha trabalho nenhum. Então, hoje em dia, nós já podemos colocar algum nível de evidência para essas atuações. A estimulação olfatória também tem esses 4 principais estudos aqui. Vejam que o primeiro foi de 2012, que nós incluímos, que foi feito nos últimos 10 anos a pesquisa, e o último agora de 2017. O que ele nos coloca? Que a intervenção aplicada nesses estudos foi a estimulação com leite materno ou com odor de baunilha, sendo preferido leite materno, mas se não houver, pode ser com odor de baunilha, e que essa estimulação olfatória do recém-nascido em procedimentos, principalmente de dor, né, como punção de calcânio para algum exame, ou coleta de gasometria arterial, ou mesmo algumas outras intervenções, como retirada de dreno de tórax, por exemplo, mostra que reduz a frequência dos episódios de apneia nesses pacientes, nesses recém-nascidos, com evidência forte, e reduz a intensidade de dor quando eles recebem a estimulação olfatória com ou baunilha ou odor materno do leite, né? Então, isso é importante, são dados importantes que antigamente nós não tínhamos. Quem usa bastante isso geralmente é a fonoaudiologia, ou a nutrição usa também, mas o fisioterapeuta também pode usar essa intervenção durante as suas atividades, não tem nada que impeça. A estimulação tátil sinestésica, que a gente gosta muito, né? Estimulação tátil sinestésica. Todas essas referências aqui, não coloquei o quadro porque ficaria muito extenso, foram as utilizadas para que a gente colocasse isso.
Veja que ela é considerada uma estimulação multimodal, porque ela é tátil e sinestésica, então tem a ver com o movimento da nossa mão, uma massagem terapêutica, mas também com a movimentação da criança. E mostra que diminui, né, aumenta, desculpa, a atividade parasimpática durante o sono, melhora a resposta dos estressores, né, melhora a força muscular e a mineralização óssea e favorece a maturação da atividade elétrica cerebral nos recém-nascidos, além de melhorar a deposição de gordura em recém-nascidos recém-nascidos pré-termo. Recomendação moderada. E ajuda no ganho de peso e no fortalecimento do sistema imunológico, recomendação forte. Então, há 7 anos atrás, nós não tínhamos nada disso. Nós fazíamos as intervenções de uma forma empírica, embora tudo que está descrito nesses artigos era o que nós fazíamos, mas não haviam evidências científicas, que sempre, hoje em dia, se fala. A evidência é importante, sim, porque ela vai nos dar um respaldo legal para a inserção de certas intervenções dentro das unidades. Por isso é importante que a gente saiba, mas nós não podemos ficar fechados totalmente nas evidências, porque um protocolo A pode não ser aplicado para um paciente BC. Talvez ele se aplique a uma média da população, mas não a todas, lembram? Curva de Gauss. Então eu tenho 25% que não vai se beneficiar e 25% que pode se beneficiar muito. Mas a maioria, vamos supor, os 80% podem ser inseridos naquele protocolo. Mas nós temos que ter a expertise de saber identificar aqueles pacientes que entram na exceção, que não vão ser estimulados dessa forma ou que não se beneficiam, porque eles não têm uma boa resposta à estimulação. O que não é uma boa resposta? Eles apresentam alteração de comportamento na hora que eu mexo, ficam agitados, dá diarreia, vômito, ou então eles começam a ter alterações de sinais vitais importantes, como a variabilidade da frequência cardíaca aumentada, são os sinais de estresse, ou sudorese demais, quer dizer que eu preciso parar de fazer a intervenção. Pode ser que essa intervenção deva ser parada naquele momento, mas depois eu posso continuar, não quer dizer que é para sempre, né? Mas naquele momento eu vou fazer a interrupção da intervenção. A estimulação multissensorial, olha, são esses estudos aqui que nós encontramos. Veja, melhora o tônus muscular, evidência moderada, melhora a interação mãe-bebê, evidência forte, melhora a frequência dos comportamentos orais e aumento do estado de alerta, isso quer dizer que melhora a sucção, isso é ótimo porque estimula a alimentação por via oral, evidência forte, e melhora o crescimento pôndero-estatural. Então nós temos agora, como se diz, a faca e o queijo na mão, né, os fisioterapeutas, porque nós temos evidências. Talvez a gente tenha crescido isso em vários sentidos também da parte cardiorrespiratória, mas da parte do sistema nervoso central, de desenvolvimento neuropsicomotor, de estimulação sensório-motor, isso tem sido muito mais expressivo e muito mais impactante na vida a médio e longo prazo. Agora que nós temos evidência, nós não podemos mais deixar de fazer, porque aí nós começamos a ser negligentes. Então, agora nós temos que fazer as intervenções. O que mais que a gente pode fazer? Falei que eu não ia falar todos, né? Então só dei alguns exemplos. Nós podemos fazer o posicionamento funcional do recém-nascido. Não comentei antes que nós não podemos deixar o paciente decúbito dorsal o tempo todo, porque estimula o tono extensor. Então, nós temos que estimular que o recém-nascido, dentro das unidades de terapia intensiva neonatal ou de cuidados secundários, seja colocado em posição prona. Aquela campanha que teve nos Estados Unidos, Please put your baby in the back, né? Coloque o seu bebê de costas, e que pegou aqui no Brasil, foi recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades, é para os recém-nascidos que vão para casa. Por quê? Porque ficar em posição prona aumenta muito o risco de morte súbita por sufocamento, porque os recém-nascidos nascidos a pré-termo demoram mais para ter a lateralização da cabeça e os reflexos de defesa da via aérea. E as mães não sabem disso se a gente não explica. E eles vão lá e colocam a criança em decúbito ventral. E a criança sufoca e morre. Então, isso é uma orientação aos familiares. Não quer dizer que nas UTIs a gente tem que fazer isso também. Pelo contrário, nós temos que estimular a posição prona, desde que seja correto, né? Onde nós vamos fazer o ninho, né? Que nós chamamos o ninho para o recém-nascido, com alinhamento do pescoço, protusão dos ombros, onde nós vamos estimular com que tenha uma leve flexão do tronco, uma pequena flexão de quadril, posição neutra dos pezinhos e flexão dos joelhos.
Quanto tempo, né, ele pode ficar assim? Enquanto ele se sentir confortável. Se ele começa a alterar os sinais vitais ou ter agitação, ele precisa ser trocado de decúbito. Caso ele não tenha reações, pelo menos 2 horas, a cada 2 horas precisa trocar o recém-nascido de posicionamento. Então sai de decúbito de posição prona, vai para decúbito lateral direito, depois esquerdo, depois decúbito dorsal e depois volta para a posição prona de novo, tá? Então a gente vai alternando esse posicionamento, mas sempre estimulando a posição prona como preferencial, desde que ele não se sinta incomodado. Aqueles que já têm um padrão extensor fixo, eles vão se sentir incomodados. Aí já é uma coisa um pouco mais complexa. A gente tem que começar pelo decúbito lateral, tem que fazer fisioterapia motora primeiro, para aí depois tentar fazer a posição prona. Mas nós não podemos desistir, né? Temos que mesmo assim ser persistentes. Qual o risco-benefício, né? Os benefícios superam os riscos. Todos os trabalhos que nós lemos foram 500 artigos, inclusos na recomendação mais de 118, tá? Incluindo com todos os temas. Não mostraram riscos altos, aliás, os riscos são leves. E que riscos são esses? Alterações de sinais vitais, tá? Não hemorragia intracraniana, não foi mostrado em nenhum dos trabalhos, foram vários trabalhos lidos por nós. Então, os benefícios superam os riscos que são pequenos. A maioria dos estudos não encontra efeitos adversos, então é importante aplicar a estímulo sensório-motor. Ao contrário, são benefícios e não alterações ou efeitos adversos. A segurança depende da monitoração adequada do recém-nascido. Então, eu tenho que monitorar os sinais vitais. Alguns trabalhos têm sido feitos, nós estamos realizando também. Tive a oportunidade de, recentemente, fazer a revisão de um artigo pela RBT, que deve sair em breve a publicação, onde está sendo estudada a variabilidade da frequência cardíaca durante o posicionamento do recém-nascido. E os resultados são promissores e mostrando que ele fica muito mais acomodado e com menos variabilidade de sinais vitais quando em posição prona versus a outros posicionamentos. Agora o nosso desafio é o que nós vamos começar a fazer com o mestrado da Aline Dandara, deve estar nos assistindo, lá na USP, que nós vamos avaliar a variabilidade dos sinais vitais e algumas escalas de avaliação de desenvolvimento motor em diversos métodos de estimulação sensório-motora. E aí nós vamos começar a ver o que acontece, porque tem alguns trabalhos avaliando o comportamento, mas não a variação dos sinais vitais de forma contínua. E nós estamos tendo, né, a oportunidade de usar o aparelho que se chama NIRS, que é um aparelho que avalia a saturação de oxigênio cerebral. Então, nós vamos ver o quanto vai acontecer de saturação de oxigênio cerebral desses recém-nascidos durante as intervenções, assim como a saturação de oxigênio renal e mesentérica. Então, isso vai dar um salto nas nossas evidências, tá? A Aline, ela é de Santa Catarina, veio embora para fazer o mestrado, né? Foi corajosa, disse, eu tenho um projeto ótimo, se tu encara, então vamos. E ela está aí com a gente já faz um ano. A segurança, então, vai depender da monitoração. O período de manipulação mínima tem que ser respeitado, foi colocado pelo Ministério da Saúde, principalmente as primeiras 72 horas, mas dependendo do protocolo da unidade, a manipulação mínima pode ir de 7 dias até 10 dias, dependendo da labilidade do recém-nascido, mas a manipulação mínima não exclui o posicionamento adequado. Ela exclui a estimulação sensório-motora, que não deve ser feita antes do tempo, mas o posicionamento ele sempre está incluso desde o início. Tá? O peso que, né, há uns anos atrás se dizia que era para fazer apenas com peso acima de 1.000 gramas, agora com esses estudos novos que vieram, os trabalhos têm incluído pacientes recém-nascidos acima de 800 gramas. Anteriormente, há 7, 8 anos atrás, era colocada idade gestacional para início acima de 30 a 32 semanas. Hoje os trabalhos já colocam que acima de 28 semanas pode ser feito, desde que tu respeite primeiramente, claro, o período de manipulação mínima. Por que tem que fazer manipulação mínima no recém-nascido nesse período que ele recém-nasceu? Por causa do fluxo sanguíneo cerebral, que é muito lábil, então aumenta muito a chance de aumentar a pressão intracraniana e com isso dá uma hemorragia intraperiventricular. Então a gente quer evitar isso. Agora, usando um aparelho, né, que é fácil, é uma cintinha que vai na cabeça da criança e analisa a saturação de oxigênio cerebral. A gente já consegue saber o quanto eu estou estressando o recém-nascido. Talvez algum dia isso mude, né? Então, existem novas perspectivas. Nós temos que respeitar, então, os sinais clínicos e comportamentais, tanto antes, durante e após as intervenções, para ver se a gente vai mesmo intervir naquele momento ou não. Na literatura, né,
são citados, mas não normatizados os profissionais para fazer a estimulação sensório-motora. Fisioterapeutas, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, mais para a parte oral, musicoterapeutas e pediatras para avaliação, E os fisioterapeutas e pediatras para avaliação em médio e alto risco, ou seja, para avaliar e determinar a intervenção sensório-motora em UTI neonatal é o pediatra e o fisioterapeuta após uma discussão. Não são outros profissionais. Precisa ser alguém especializado que entenda o global do paciente, com todo respeito aos fonoaudiólogos, aos musicoterapeutas, a terapeutas ocupacionais. Mas o que ocorre é que o médico, o pediatra e o fisioterapeuta intensivista têm um conhecimento global da fisiopatologia, da parte clínica e da estabilidade hemodinâmica, etc., dos recém-nascidos, diferentemente de outros profissionais que vão até a unidade sob chamado e que às vezes não têm o conhecimento do conjunto. E isso aumenta a chance de risco ao recém-nascido. Então, como eu disse, não é normatizado isso na literatura, mas todos os estudos que fazem o tipo de estimulação sensório-motora colocam esses personagens. Tá? Então, a gente já vai caminhando para esse sentido. A indicação na UTI é realizado pelo fisioterapeuta, então, ou pelo pediatra. Tá? Porque eu posso, como fisioterapeuta, fazer a busca ativa dos pacientes. Tem uma prescrição médica? Lógico que sim, é assim que funciona no nosso país e em outros também. Mas eu posso fazer a busca ativa e conversar com o pediatra e dizer que ele tem indicação. Assim como o pediatra pode identificar e me chamar, mas não pode vir um outro profissional fora da unidade e dizer, entendeu? Isso não ocorre se não houver uma prescrição médica, então. Nós estamos 24 horas dentro da unidade, por isso tem essa liberdade também de atuação. Entretanto, qualquer profissional de saúde que detecte o comportamento atípico deverá contatar um desses profissionais supracitados. Então, se, por exemplo, tem um fonoaudiólogo atendendo um paciente X, e aí ele olha lá para o lado e vê que tem alguma coisa diferente com o outro, ele tem toda a liberdade, obviamente, de conversar com a equipe e dizer, olha, eu acho que esse paciente tem um desenvolvimento atípico, será que ele não teria que fazer algum tipo de intervenção oral, por exemplo, que é a área deles? Isso é livre, nós estamos dentro da unidade para discussão, mas eu gosto de deixar claro que a intervenção de estimulação sensório-motora, a intervenção em si é uma ação do fisioterapeuta. A indicação da realização deve ser realizada no conjunto, então, das discussões desses dois profissionais intensivistas, os dois intensivistas. O profissional que realiza as intervenções deve ter treinamento e experiência profunda de desenvolvimento neuropsicomotor e estimulação sensório-motora. Entretanto, depende do organograma da UTI, tanto no Brasil quanto em outros países. A maioria das publicações sobre o tema coloca o fisioterapeuta como principal executor, na maioria das vezes, 90% das vezes. Mas, dependendo do foco das intervenções, por exemplo, oral, pode ser que seja o fonoaudiólogo, ou unidades que não tenham fisioterapeutas, pode acabar sendo a enfermeira, ou unidades que façam estímulo auditivo, que tenha musicoterapeuta, aí é o musicoterapeuta, mas o fisioterapeuta sempre inserido no contexto, tá? Eu faço agradecimento aqui aos pacientes, né? A professora Mônica Stopiglia, que é uma pioneira, né? Para mim, foi minha professora, hoje minha colega de trabalho há muitos anos, deve estar nos assistindo. Ela também contribuiu aqui com alguns materiais para aula, já foi homenageada em alguns eventos aqui no Brasil, porque foi uma das primeiras fisioterapeutas em UTI neonatal e a primeira a viajar pelo Brasil no intuito de ensinar as pessoas como lidar com o recém-nascido. Nós precisamos rever a nossa questão histórica, valorizar as pessoas da nossa área profissional que trouxeram o princípio das coisas. Talvez a gente, quando começa, não faça a coisa tão certa, porque não tinha, muitas vezes, tanto subsídio para que a gente conseguisse chegar às informações hoje, assim, resumidas, como nós estamos fazendo aqui. Mas alguém começou. Isso tem que ser valorizado, porque senão a gente perde a história. Isso é frequente aqui no Brasil, né? A gente precisa ter isso na cabeça. O grupo de trabalho do primeiro consenso, que está impresso agora, vai ser impresso, publicado agora em 2019, vai ficar disposto também gratuitamente no site da AMIB, da Sobrafir, da Associação Brasileira também de Fisioterapia Neurológica de Pediatria, que também participou como apoio. A Sociedade Brasileira de Pediatria também apoiou o consenso, então tem sociedades fortes apoiando para que a gente dê continuidade e faça acontecer isso à beira do leito. E a colega lá do Sul, que também foi uma pioneira, né, a Thalita Komaru, que também trouxe bastante contribuição para os nossos documentos. Eu fico disponível para vocês agora
para perguntas, né? Acredito que devem ter várias, a gente não esgotou o tema, foi apenas uma introdução para que a gente comece a ter um alerta e principalmente pense na questão do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E um dado importante que eu não coloquei ali, da avaliação, é que o que a gente pode usar para avaliar esses recém-nascidos, né? Do desenvolvimento neuropsicomotor dentro de uma UTI. Nesse momento, até agora, na neonatologia, a escala que é melhor aplicável para a avaliação dessas crianças, desses recém-nascidos, é a TIMP. Não sei se alguém já teve a oportunidade de usar. A TIMP, T-I-M-P, ela é online, o curso pode ser feito online, é só online. Não é difícil. O que é difícil é o preço do material, caso você resolva comprar, por isso que pode ser alguma coisa comprada pela instituição. Mas quando você faz o curso, recebe a lei do certificado, um vídeo e tudo mais. Por que ela é importante? Nós fazemos uma filmagem do recém-nascido, ele é filmado, depois você faz análise dos dados, é muito interessante. A Carla Nicolau, que é fisioterapeuta lá da USP, é coordenadora da UTI neonatal CTIN1, que é a maior que tem lá no Hospital de Clínicas, trabalhamos agora juntas, ela fez, junto com as colegas da USP, uma aplicação da TIMP para ver se ia fazer ou não uma validação para o português. E o que elas verificaram? Que tanto o inglês quanto o português é totalmente compatível. Então, nós podemos aplicar, por causa da questão da língua, né, do idioma, a TIMP aqui no Brasil. Ela, inclusive, publicou um artigo sobre isso. É só colocar lá na PubMed ou no Google, Carla Nicolau and TIMP, que daí vocês vão ver a escala que está lá já em português e já pode ser utilizada. Então, isso foi um grande avanço, as colegas contribuíram muito fazendo isso, porque nos deixa mais confortável na aplicação da TIMP. Tá? Depois, quando nós vamos para crianças fora da UTI, aí nós já temos outras escalas que são padrão ouro. Por exemplo, a Bayley, que é muito interessante, a General Movements, né, a GM, que são as duas escalas principais para avaliação depois da saída da neonatal. Nós estamos aplicando as duas, né, começando a aplicar a Bayley de uma forma mais sistemática. A GM já aplicava há algum tempo na Unifesp, junto com a Vanessa Godoy, que também está fazendo mestrado com isso. Agora nós vamos ter na USP 3 turmas, pelo CAEP, de curso da Bayley. Tem que fazer, viu? Quem trabalha com neonatal e pediatria vale o investimento, porque é um curso sensacional. A professora Ana Paula, que foi uma das tradutoras para a versão em português do documento, ela que vai ser a professora. Logo, acho que mais 1 ou 2 semanas sai a divulgação do curso. Isso lota rápido, por isso eu estou falando. Dado preferência para quem já é formado para que faça. Mas se as vagas não esgotarem, a gente abre para graduandos também, sob entrevista, tá? Porque, senão, no fim, quem faz acaba perdendo dinheiro. Tem que ter um conhecimento prévio para poder fazer. Ou, pelo menos, ter feito as disciplinas de neurodesenvolvimento infantil antes. Senão, você vai fazer o investimento e não acompanha. Porque o curso, ele é teórico-prático, é com a avaliação dos pacientes. É muito interessante. Então, a Bayley vai para nós agora, para a USP. Nós estamos muito contentes que a professora Ana Paula aceitou o nosso convite e vai ministrar os cursos conosco agora. Por favor, podem ficar à vontade para fazer perguntas. É Bayley mesmo. B-A-Y, Bayley. Bayley. Então vai ser, esse é o nome mesmo, é da escala, é formal, tem o certificado, tudo, aprende a usar as escalas. É muito interessante, é uma escala de uso multiprofissional. Psicólogos e fonoaudiólogos também, e TO também podem usar, assim como pediatras, tá? E fisioterapeutas. Existem partes determinantes onde cada profissional aplica. Não é fácil porque exige conhecimento prévio, além de que são vários números. Então, quem gosta de matemática, gosta. Quem não gosta, às vezes, pode achar difícil, mas muda a visão da avaliação neuropsicomotora. Denver, que as pessoas perguntam. Nós estamos na fase da validação do Denver 2 no Brasil, no idioma português, faz anos. Não saiu ainda formalmente. Denver não é avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor, ela é um exame de triagem. Tá? Então, ele tria. Aí, geralmente, os pediatras aplicam, identificam que a criança possa ter um atraso do desenvolvimento e encaminha ele para um fisioterapeuta ou para alguém que eles resolvam. E aí, dali é feita uma avaliação mais profunda, tá? Porque
quem já conhece Denver 2 sabe que é um retrato, né? Avalia ali alguns dados, mas ele não é profundo. Não tem como você dar, por exemplo, um diagnóstico em cima, funcional em cima da Denver, mesmo na 2. Tá bom? Perguntas? Não precisa ficar com... Pode fazer no microfone ou quer que eu repita? Sim, pode falar então. Uhum. Na unidade que eu trabalhava. Então, eu acabava ficando assim, com comunidades absurdas e praticamente todos tinham comportamentos importantes mesmo a gente trabalhando. Além do posicionamento, tem alguma coisa que A colega perguntou sobre o que pode ser feito além do posicionamento funcional para evitar os encurtamentos, principalmente musculares, mas também as deformidades ósseas, né? Então, o posicionamento é o mínimo necessário, né? Tem que fazer o básico. Infelizmente, as unidades não fazem isso de forma sistemática, por isso que os recém-nascidos saem com esses encurtamentos. Além disso, dentro da estimulação sensório-motora, as mobilizações são importantes, porque dentro das mobilizações, que era a terceira parte ali do gráfico, inclui os alongamentos. Então, o alongamento leve, embora algumas literaturas colocavam antigamente, não se alonga a musculatura de recém-nascido. Depende. Se ele já tem uma deformidade, nós sim temos que alongar. Então, o alongamento, o posicionamento adequado, principalmente da cintura escapular e pélvica, influi muito. O uso das redes nas neonatais propicia o posicionamento flexor. Por que nós não colocamos na recomendação ou no consenso? Porque ainda não tem nível de evidência. Os trabalhos, eles partiram praticamente aqui do Brasil, tem 2 artigos publicados sobre o assunto. Então, a evidência ainda não é forte, embora o uso tenha sido sistemático. Outro método que vem vindo crescendo no Brasil e que também trabalha bastante com essa questão de deformidades, etc., é o método Padovan, que tem sido inserido pela doutora Liliane, principalmente, que é lá de Juazeiro do Norte. Aliás, minha orientanda de doutorado também. Está fazendo trabalho com isso, avaliando, vai também avaliar a oxigenação cerebral dos recém-nascidos. Então, o método Padovan é também interessante, porque ele vê todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, coloca em situações para estímulo, mas principalmente viabiliza o posicionamento adequado do recém-nascido. Então, basicamente, tudo vem do posicionamento. Fora isso, se tu encontra uma deformidade, nós temos que fazer os alongamentos, então, convencionais. E pós-alta, o tratamento é quase intensivo, digamos assim. Nós temos muita criança com torcicolo adquirido na UTI, que eu acho que é o que vocês pegam, por causa da intubação. Então, ele fica muito tempo com a cervical rodada para um lado. Depois leva 1 ano, 2 anos para que a gente consiga chegar à linha média e olhe lá em alguns. As escápulas aladas, então, do posicionamento em decúbito ventral, muitas vezes nós não conseguimos corrigir. Então, pós-alta é fisioterapia, 2 a 3 vezes por semana, o que muitas vezes é difícil para a família do ponto de vista econômico e de tempo também. Então, a prevenção sempre é o número 1, posicionamento. E fazer muita orientação para a família para depois da alta também, porque a família tende a proteger muito essas crianças. E, às vezes, não quer que o irmão mais novo ou outras mexam com ela e deixa a criança muito deitada. Isso que acaba dando as deformidades da parte da cabeça, né, da parte óssea. A gente vê muito isso, né, principalmente na parte dorsal, não tem nem cabelinho atrás, né, ou lateral também, porque daí as suturas fecham e ficam com a deformidade naquele posicionamento que você deixou a criança a maior parte do tempo. Então, tem que estimular a troca de decúbito. Ótima pergunta. Mais alguma pergunta? Microfone, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sim. Eu queria saber qual
qual a sua opinião sobre a aplicação da escala General Movements e sobre o método neuroevolutivo para essas crianças? Ótima pergunta também. Então, a GM, aliás, vou fazer uma propaganda, não é meu curso, mas vou me dar a liberdade de fazer propaganda. Vai ter curso da GM agora em abril, né? O básico e o avançado. Vai ser aqui em São Paulo, vai ser pela australiana, que talvez seja um dos últimos cursos dela, viu? Ela já está ficando idosa, ela mesma tem falado isso. Eu vou fazer porque eu preciso ver. Então, a General Movements é uma escala excelente, a gente tem visto aí pelos mestrados que estão sendo feitos, a Mônica está envolvida junto com a Camila, que defendeu o mestrado lá na Unicamp, aplicou a General Motors, Movements, lá no Rio de Janeiro também foi aplicado pela Alina e colegas, também viram bons resultados, e a gente tem aplicado na Unifesp. Só que ela não é para aplicação no neonatal, porque tem que ter mais semanas de vida, né? Eu não consigo aplicar em 28 semanas de vida, acima de 40, 42, e daí eles já tiveram alta da UTI. Então, pós-alta, ela é uma ótima avaliação. Eu sou fã do Bobat, eu acho que não tem nada melhor escrito até hoje a respeito. Como se diz, é um conceito, né? É um conjunto de ações. Então, é importante que a gente saiba para tentar usar esse conhecimento dentro da UTI neonatal, embora muitas das atividades propostas de tratamento também só podem ser feitas após a alta hospitalar. Então, para nós, realmente, o que sobra? São as movimentações passivas assistidas, as pressões e trações articulares e as trocas de decúbito e o posicionamento funcional dentro da UTI neonatal. Fora isso, tudo aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. E aí começa a sair da zona de benefício e partir para a zona de risco. Bem, obrigada. Mais alguma pergunta? Por favor. Eu gostaria de saber assim, se dentro desse consenso... Pode usar ele para ver se aí todo mundo ouve. Não. Eu gostaria de saber se dentro do consenso vocês conseguiram identificar qual seria os períodos de estimulação. Quantas vezes ao dia? Perfeito. Ótimo, Josi. Perfeita pergunta. Então, tem isso também. Dentro do consenso, pelos artigos que nós lemos e também pela experiência das pessoas que trabalham na área, você vê, a Mônica tem mais de 20 anos de UTI neonatal. Eu tenho uns 14 anos de UTI neonatal, porque eu trabalhei também muito em UTI pediátrica. A Cris Baez tem mais de 20 anos de UTI neonatal. A Silvana e a Simone têm por volta de 10, 12 anos de UTI neonatal. Então, além dos artigos lidos, as pessoas viveram muito dentro de uma UTI neonatal. Então, nós, além de lermos os artigos, a gente pode, dentro de um consenso, dar a opinião pessoal. Isso foi muito positivo, porque em outros países não tem profissionais de UTI neonatal, fisioterapeutas, exclusivos fisioterapeutas, com o número de anos de experiência que nós 5 temos juntas. Isso nos ajuda a ter uma flexibilidade de dar opinião pessoal. E o que foi colocado tanto pelos estudos e o que nós também consideramos é que 2 vezes por dia é o suficiente. Tá? Mais do que isso, noturno, não tem por que fazer estimulação sensório-motora ou fisioterapia motora em UTI neonatal, né? Porque aumenta o nível de cortisol dos pacientes, também colocado num estudo lá da Mona Lisa Fogaça, na época, sobre a questão do noturno e o cortisol salivar. Porque a gente precisa respeitar também o ciclo circadiano, né? E se o recém-nascido dorme, ele se alimenta melhor, ele engorda, ganha peso, sai antes da unidade de cuidados intensivos. Então, o período do soninho e a noite ele deve ser respeitado para qualquer paciente, mas especialmente em unidade de terapia intensiva. O que é colocado nos trabalhos, né, nos estudos quanto a tempo? Que a estimulação sensório-motora, o tratamento, a intervenção em si, desde a avaliação até você posicionar o paciente, não ultrapasse 30 minutos. Então, a estimulação sensório-motora é 5 a 15 minutos no máximo. O restante é avaliação e posicionamento, 2 vezes por dia. Se é um recém-nascido... Ops, pingou uma água aqui no meio do ar-condicionado, que beleza. Tá bom, não tem problema. Não entrou no olho, então não tem risco de conjuntivite, né? Espero que que o filtro esteja em dia. Então, viaja 24 horas de avião, não dá conjuntivite. Aí olha para cima, acontece. 1 em 1 milhão, foi agora. Então, eu estava falando do tempo, né? Os trabalhos colocam a questão
de não ultrapassar 15 minutos de manipulação em si, 2 vezes ao dia, manhã e tarde. Se os pacientes neonatais estiverem estáveis, não forem recém-nascidos de risco para alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, risco estabelecido. O que é risco estabelecido? Torsgen, né? Se diz 1978. Minha memória é fotográfica, eu sempre lembro. Risco estabelecido é, já tinha uma hidrocefalia, teve hemorragia periventricular quando nasceu, etc. Aí eu sei que ele tem risco, então eu obrigatoriamente tenho que fazer 2 vezes por dia. Risco biológico pode ter outros riscos. Se ele não tem risco, eu posso fazer 1 vez por dia, porque aí eu só trabalho com a prevenção. Então eu faço a estimulação sensório-motor 1 vez por dia, mas o posicionamento é cuidado durante 24 horas. Se ele tem fator de risco, 2 vezes por dia. Tá bom? Mais alguma pergunta para nós começarmos a encerrar nossa discussão por causa do tempo? Por favor. Mas a prematuridade você coloca como um risco já? Sim. Prematuridade é risco estabelecido. Se é prematuro, é risco estabelecido. Então, se ele nasceu a termo, tu pode estar fazendo 1 vez por dia se houver uma necessidade, se não só posiciona ele, senão qualquer manipulação sempre estressa. Prematuridade é risco estabelecido. Então, se ele é prematuro, ele tem que fazer 2 vezes por dia. Nascido pós-termo, que as pessoas têm esquecido, é um trabalho que nós estamos fazendo agora também lá na USP. Nascido pós-termo, tem tanto atraso do desenvolvimento neuropsicomotor quanto o pré-termo. E as pessoas esquecem deles. Recém-nascido com crescimento intrauterino restrito. Tem risco enorme para alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo que tiver risco envolve ação 2 vezes por dia, a menos que tenha alguma coisa da parte hemodinâmica que impeça a mobilização ou a estimulação, mas nada impede o posicionamento adequado no leito. Mesmo que ele tenha que ficar em decúbito dorsal ou numa posição prona por tempo prolongado, por exemplo, um RN com SDR, com síndrome do desconforto respiratório. Agora a gente está estudando com o Dr. Daniele, que é da Itália, a SDRA neonatal, está sendo descrita, né? Nós já estamos ele já descreveu a primeira vez, agora estamos fazendo um trabalho multicêntrico com os europeus. Se tu tiver que deixar ele em posição prona para melhorar, por exemplo, a oxigenação durante 10, 12 horas, não está ainda determinado no recém-nascido, ele vai ter que ficar ali porque é uma questão de sobrevida, de sobrevivência, mas eu tenho como otimizar com que essa posição seja o menos deletéria possível. Respondi? Eu vou, infelizmente, ter que acabar devido ao horário, que tem outras... São 3? Que tu botou 16, eu pensei que já fosse, perdão. Então vamos lá, mais perguntas, perdão. Podem fazer perguntas. Eu pensei que fosse 16. Quando for 13h30, alguém me dá um toque. Boa tarde, tudo bem? Como paciente, o fato de tantas manipulações ocorridas dentro da unidade, o que a gente pode fazer para esse pré-termo, esse recém-nascido está tendo um ambiente mais agradável? Uma das coisas que tem sido muito utilizadas, né, que eu acho legal, eu tenho um grupo lá, vocês podem entrar. Se não conseguirem achar o grupo, entrem no meu pessoal que eu puxo vocês, né? Cintia Johnston, aí tem um outro grupo que é Medicina e Fisioterapia, Neonatologia e Pediatria Brasil, lá no Facebook. Eu boto muito material lá. Eu botei de um outro evento que eu fui, uma incubadora que agora eles aqui no Brasil tem alguns hospitais privados, onde permite a gente regular o estímulo auditivo do recém-nascido. Então, ela detecta o nível de ruído e, com isso, a gente dá um alerta para a equipe de que tem que diminuir o ruído da unidade. E, mais do que isso, ela permite entrar a musicoterapia direto na incubadora e, com isso, você saber o quanto de ruído está gerando a musicoterapia, por exemplo, o estímulo auditivo. O que a gente pode fazer mais? Primeira coisa é diminuir o nível de ruído. Eu, por muito tempo lá na Unifesp, né, no hospital, lá na UTI pediátrica, eu era conhecida, as pessoas ficavam até irritadas comigo. Eu entrava, todo mundo ficava quieto, porque era uma barulheira, a Bárbara deve lembrar. E eu entrava, aí todo mundo ficava quieto. Eu virava as costas, de novo. Porque nós temos que aprender a falar menos. Eu sou o número 1 que tem que aprender a falar menos. Tem que falar menos dentro da UTI. Outra coisa, celular dentro da UTI é igual a não pode. Por quê?
principalmente perto dos aparelhos de ventilação mecânica. Eles interferem no aparelho de ventilação mecânica, isso comprovadamente. Então, a mecânica toda que eu estou avaliando ali já altera porque eu estou mexendo no celular perto do paciente. A gente vê pessoas aspirando o paciente com o celular aqui. Se eu vejo isso, eu boto para fora. Sério, não pode. Nós temos que respeitar o doente. Então, número 1 é o ruído. Número 2 é a redução de intervenções invasivas, que os intensivistas já têm trabalhado muito para isso, têm diminuído muito. Por exemplo, a vinda da capnografia volumétrica diminui muito a chance de solicitação de gasometria arterial. Então, isso já tira um estresse grande dos recém-nascidos. Os ruídos vocês podem baixar no celular um aplicativo, em qualquer celular, que se chama Decibels. Ficar no teu celular aquilo ali. Se tu vê que está muito alto, dá um toque, pede para parar. A enfermagem faz muito isso. É só tu falar para a enfermeira-chefe que ela diz por você. Ela diz, fiquem quietos. Né? Elas estão certas, porque isso incomoda. Então, o ruído sempre é o pior. E o número de manipulações. Né? Então, por isso que a estimulação sensório-motora ela tem que ser muito bem indicada e feita na hora certa, porque senão ela passa de ser um benefício e começa a ser um estressor, justamente pela pergunta que você fez. Manipular o RM junto. Vamos mexer agora na criança, ficamos enfermagem e deixar ele quieto, você fica muito mais. Isso. Dá 5 minutos, mexe nele de novo. Perfeito. A questão de, quando for fazer uma manipulação, tentar fazer o que for possível em conjunto. A colega está certa. Então, se nós vamos fazer uma aspiração das vias aéreas, já otimiza, já combina para fazer naquele momento e não ter outra intervenção. Isso eu acho que está melhorando bastante. Eu estou levando um banho aqui de alguma coisa, mas tudo bem. Isso tem melhorado bastante, eu acho, no meio. As pessoas têm conversado mais na hora das intervenções. A aspiração agora não pode mais ser feita por técnico auxiliar de enfermagem, nem em uma UTI. Especialmente na UTI neonatal, né? Vocês sabem que é só um médico, fisioterapeuta ou um enfermeiro. Isso diminui o risco de problemas, porque infelizmente, também não desmerecendo, são nossos companheiros de trabalho, mas o nível de conhecimento de um auxiliar de enfermagem não é o mesmo de um fisioterapeuta, de um médico e de um enfermeiro. Então, às vezes, para eles pode ser um simples ato de aspiração, só que não é simples, porque aquilo lá desestabiliza a criança e causa um estresse muito grande. Essa é outra intervenção também que tem que diminuir muito na neonatal, que são as aspirações de vias aéreas. Né? Quanto mais a gente aspira, mais é o estresse do paciente. Quanto mais soro fisiológico, que não é tão fisiológico, né? Solução salina 0,9%, eu colocar na via aérea, mais secreção ele vai ter também. Então, hoje em dia, isso tudo é minimizado. Eu não coloco soro fisiológico na cânula do paciente, eu coloco 1 a 2 gotas por quilo. Imagina, se eu tenho um RN de 1 quilo, eu vou colocar 2 gotas. As pessoas colocam uma ampola de 1 ml. Então, eles fazem pneumonia, fazem um monte de outras coisas, né? Então, precisa tomar cuidado. Outra coisa importante que veio para o Brasil e já tem sido feito em várias unidades é a administração menos invasiva do surfactante. Então, assim como o surfactante inalatório que entrou no Brasil também. Né? Não é ainda uma realidade nas unidades devido ao preço e outros fatores, treinamento de equipe, etc. Mas, daqui a pouco, fica mais frequente. Então, ao invés de fazer o Ensure, né, que entuba, dá surfactante, estuba e põe o paciente em ventilação não invasiva, hoje passa um cateterzinho nasal, ou pode ser por via oral, geralmente é por nasal, e aí instila o surfactante, retira esse catéter e já põe em CPAP. Então, isso também tem diminuído bastante o estresse dos recém-nascidos. Na USP já é feito também, se chama LISA, né? Less Invasive Surfactant Administration. Nós ainda não temos o inalatório, mas tem alguns hospitais privados aqui no Brasil que já tem. Viu? É muito bom. O aparelho da Vapoterm de alto fluxo agora veio com óxido nítrico inalatório. E eles estão trabalhando para provavelmente ter também o surfactante inalatório por ali. Isso vai ser uma mudança de paradigmas, se realmente for viabilizado. O óxido nítrico já foi. Eles já até tiveram aprovação da Anvisa e tudo já deve estar sendo vendido, eu acho. Alguma outra pergunta? Por favor. Vai daí.
Oi, boa tarde. Parabéns pela palestra, primeiramente. Eu gostaria de perguntar a respeito de pacientes que já apresentam uma condição patológica, por exemplo, osteogênese imperfeita. Qual seria a sua indicação de conduta diante do conceito de que não se deve mobilizar tanto o RN? Qual seria a sua conduta diante de uma condição de saúde como essa, como a osteogênese, além dos estímulos do sistema vestibular, por exemplo? Então, essa é uma pergunta difícil, porque ele já vem, tomei outro pingo. Eu estou parando embaixo do pingo, eu tento fugir dele, ele pif, mas... É uma pergunta difícil porque realmente dentro das indicações já vem junto da prescrição médica isso, né? Manipulação mínima. Já vem menos manipulação, justamente para não piorar a condição do paciente. Então, estímulo auditivo é bem-vindo, né? O estímulo vestibular é bem-vindo. Os estiramentos de fuso muscular leve podem ser feitos, as compressões articulares podem ser feitas desde que sejam leves. E, sem dúvida, o posicionamento. A gente sempre vai ficar nesse conjunto de ações, não tem muito o que fugir disso. O que ocorre é que quando tem um paciente que pode ter alguma contraindicação ou possa ter alguma piora, como o caso que você colocou, é que nós temos que fazer as coisas por tempo menor e o mais leve possível. Então, tudo aquilo que eu faria, talvez no RN que estivesse respondendo mais de uma forma um pouquinho mais rápida, eu faria com ele de forma mais lenta e mais leve. Próximo. Lá atrás, depois aqui na frente, por favor. O microfone está lá. Não, mas é bom o comentário, sempre é bem-vindo, aí ajuda. Nós temos vários colegas aqui, tem Mackenzie, tem FAM, tem Samaritano, que mais? São Cristóvão, qual mais outra instituição? Santa Marcelina, que bom. Servidor Público, Estadual, o que mais? Unifesp, Cândido Fontoura, que bom. São Mateus, olha que legal, muito bom. Próximo. No consenso que você estava citando, apareceu algum artigo com a redinha? Não, então, porque nós encontramos, mas ocorre que são trabalhos ainda sem nível de evidência, porque foram 2 primeiros publicados aqui de colegas brasileiros, muito bons os trabalhos, mas o número de pacientes ainda muito pequeno, e não foram trabalhos randomizados, controlados e tudo mais. E aqui, dentro do critério de inclusão nosso, só entraram trabalhos randomizados com controle ou não. Então, para pegar justamente o nível de evidência mais elevado. Mas nós concordamos, né, como colegas de atuação aí de algum período, de que é positivo o uso da redinha, sim. Agora, nós só temos que esperar um pouco mais de evidência sobre isso, mas não tem nada impeditivo. Desde que saíram esses artigos, agora nós temos algum respaldo para aplicação. O que é ruim é você usar uma nova intervenção que não tem nada publicado a respeito, porque se der algum problema com o paciente, mesmo que não seja relacionado com isso, mas que tenha, por exemplo, vá a nível judicial um prontuário, e que eles peguem tudo para fazer uma análise lá do que aconteceu com o paciente. Se aparecer uma intervenção que não tem nada publicado ao assunto, aquele profissional que fez aquilo responde por isso. Então, esse é o problema. Agora, nós não temos mais esse problema com a redinha, porque já tem artigos publicados. Não tem nível de evidência, mas tem publicação. Então, pode aplicar, sim. E tem, com certeza, benefício. A gente vê isso, aplica também, né? Eu acho muito legal. Não sei, alguém mais aplica? Usa redinha? Sim? Isso mesmo. Alguém faz estimulação sensório-motora aqui? No Natal, fazem também estimulação auditiva, vestibular, todas, tátil, sinestésica, mobilização também, isso, muito bom. Ela que gostaria de fazer um comentário, por favor. Pode pegar. Não, pega sim, é bom que daí as pessoas lá... Não faz. Eu vou sair do tímida demais. Você comentou sobre enxure. Eu fui num congresso no Einstein já tem uns 3 anos, onde eu vi a primeira vez. Alguns médicos estavam comigo, de onde eu trabalho, só que eu vejo muita resistência. Eles ainda entubam a criança para fazer enxure. Mas isso é um pouco de resistência também, porque teoricamente é novo no Brasil. Então, tudo que é novo traz resistência. Segundo ponto, exige um treinamento maior, porque entubar é mais fácil que passar o catéter.
O catéter, a visualização é mais difícil, ele é menor, ele dobra, a criança às vezes está um pouco mais agitada, embora ela possa receber uma sedação leve para fazer isso. Então, exige uma habilidade. Então, para que as pessoas tenham aderência a novas intervenções, elas têm que investir em treinamento. E, às vezes, o tempo, várias questões, não só tempas econômicas e outras, impedem isso. Vai acontecer, porque é uma onda, né? Isso tem demonstrado, os trabalhos vêm vindo, mostrando uma diminuição de displasia broncopulmonar nos recém-nascidos. Então, se a gente vê que aquele que eu atendo melhora com uma intervenção, né, mais sofisticada, digamos, eu não posso ser o rei e achar que eu não posso aderir a isso, né? Então, é uma questão de consequências. Daqui a pouco isso vai entrar como uma normativa e não tem escape. Aí quem não teve treinamento vai ter que fazer o treinamento. Existe uma discussão ainda em quem aplica, né? Teoricamente, a aplicação é uma aplicação médica, porque é invasivo, porque vai lá para o pulmão, embora a gente também aspire, que também é invasivo. Mas vários serviços têm delegado a enfermagem, a fisioterapia, a administração de surfactante. Eu acho isso bom? Não sei, eu acho que é mais uma atividade não remunerada para o fisioterapeuta. Né? Então, depende se você tem tempo, depende do organograma da unidade, porque pegar e botar um líquido por um tubo ou por uma sonda, eu não acho que isso seja uma coisa assim, de outro mundo. Eu acho muito mais importante você posicionar o paciente adequado, fazer estimulação sensório-motora, saber quando aspirar ou não, saber que intervenção de fisiorrespiratória você vai fazer, do que administrar um líquido dentro da via aérea. Né? Então, depende muito do organograma da unidade. Mais algum comentário ou colocação? Aproveita, eu fiz isso de propósito, porque justamente nas perguntas é que saem as coisas melhores. Vamos lá. Aproveitando o gancho do pessoal perguntar sobre a redinha, né, que a gente não tem uma evidência forte para entrar no consenso, tem algo que eu tenho visto nesses últimos anos, que é aquele polvo que o pessoal tem usado, mas não tem estudo sobre isso, né? Queria saber se você está sabendo alguma coisa sobre isso, o que você acha. Isso também sobre o RTA, sobre o reequilíbrio tórico-abdominal. Esse aí também eu sei que todo mundo usa, mas também, né, não saíram mais estudos. O que você tem assim a dizer para a gente? Então, sobre o polvo virou moda, né? Só que as pessoas que trabalham nas áreas, eu também já usei, a minha sogra fez uns polvos para mim, eu pedi para ela fazer, minha filha quis ficar com todos, eu não deixei. A gente percebe que realmente o recém-nascido fica mais tranquilo. Não tem evidência sobre isso, mas também não tem nada que contraindique um bichinho lá dentro, a não ser a questão da infecção. Se for o polvo só para aquele paciente, ele leva e vai embora com aquele polvinho dele, tudo bem. Agora, se for trocar o polvo entre as crianças, entre os RNs, aí não dá. Porque é igual trocar chupeta, dá mais ou menos. Porque aumenta o índice de infecção da unidade. Mas é bonitinho e tal, tá ali, mas não tem evidência científica ainda não. Mas em vários congressos aí de neonatal tem sido comentado e mostrado isso, assim como a redinha, mesmo sem evidência científica. Mas mal não traz. É o tipo da coisa que não traz mal, porque é só um brinquedo, né? Isso não tem uma intervenção em si, é uma coisa que está lá dentro. O único cuidado que tem que ter é com a questão do controle de infecção mesmo, para que isso não rode entre os RNs. Quanto à reeducação tórico-abdominal, né, o RTA, existem várias discussões sobre o assunto. Eu não sou uma pessoa contra, já até me colocaram como contra, eu não sou contra nada. Eu sou a favor de tudo que tenha comprovação científica e segurança ao paciente. O que ocorre? Várias intervenções ali colocadas são já clássicas dentro da fisioterapia, né? Foi feito com todo o apreço a Mariângela, que inventou o conjunto de intervenções. Ela teve a criatividade, a inteligência de fazer um conjunto de intervenções, que várias já existiam, e colocar um nome específico. Várias delas são seguras de aplicação. Outras intervenções não têm relato na literatura. Então, qual é a minha ressalva? É cuidado, porque uma coisa é eu fazer intervenções sem referências na literatura em um paciente em UTI, a outra coisa é no ambulatório. Se eu estou fazendo fibrose cística no paciente no ambulatório, eu já fiz várias vezes, inclusive já fiz o curso, eu vejo que o paciente realmente melhora. Mas se eu vou fazer numa terapia intensiva, é outro contexto. Então, tem algumas intervenções que possam não ser benéficas. E se elas não forem benéficas e eu não tiver um respaldo de literatura, eu respondo por isso.
E aí, como vai ser depois, entendeu? Essa é a minha única ressalva. Como eu respondo por algo que ainda não tem nível de evidência. Tanto que na recomendação brasileira de fisiorrespiratória, pediátrica e neonatal em UTI, nós não colocamos RTA. Não foi por preconceito ou por não gostar ou nada disso. Foi porque não tinha na época, saiu em 2012, nada de evidência científica. Então, passa a ser um risco profissional. Além do paciente, é um risco profissional. Agora, eu sei que eles começaram a fazer alguns trabalhos, a Cristiane Baez, que tem todo o meu respeito, está aqui conosco no trabalho, no consenso de sensório-motor, ela trabalha muito com RTA, tem feito pesquisas junto com a Mariângela e outros, eu acho que vão sair trabalhos importantes, não sei na parte neonatal. Então, assim que saírem os trabalhos, as pesquisas, eu acho que a gente tem mais segurança para a aplicação. Eu colocaria, se você fez o curso e pretende usar, tenha certeza do que você está fazendo, porque se der um problema, quem é que vai te defender? Só essa é a minha ressalva. Fora isso, eu não vejo problemas, porque várias das intervenções já existem, foram descritas já em 1998 pela Sullivan, há muitos anos atrás, nos livros dela. Mais alguma pergunta? Me coloca, né? A Josiane gosta de me botar na saia justa. Vai. Não, brincando. Foi bem a pergunta. Porque muita gente fica falando, assim, você vê muitos profissionais colocando, fiz RTA, na verdade, ele nem fez RTA, ele confunde o conceito. Isso, pode mistura também. as coisas, né? Sendo que aí você mostrou agora no consenso toda a subdivisão, as modalidades e exatamente como que é a estimulação. Exatamente, precisa tomar cuidado com isso, a Josiane colocou bem. Às vezes a confusão dos conceitos, e aí na hora que você vai evoluir no prontuário, talvez seja mais fácil colocar uma abreviação, né? E você vai lá e coloca para simplificar. Cuidado com isso. Aliás, tem sido colocado muito a nível de diretorias clínicas de hospitais, a nível do Ministério da Saúde, que evitar-se o número de abreviações. E a gente usa muito abreviação na fisioterapia que outros profissionais não entendem. Na hora de você se explicar é difícil. Eu sempre falo isso, né? Bastante tempo lá no Hospital São Paulo, foram 10 anos de diretoria clínica, né? Junto do diretor clínico, primeiro depois agora o último, o nosso querido cirurgião vascular, Dr. José Batista, como vice dele, na comissão de prontuários e de óbito. Isso me deu uma experiência muito grande, embora eu tenha feito a graduação em Direito, nunca pensei que eu ia fazer alguma coisa dessa, mas eu fiz muita revisão de prontuário. E vários colegas da fisioterapia recebem processo hoje em dia, viu? Vários, muito mais do que a gente pensa. Por quê? Foi colocado lá na RDC 7, né, que a partir de 2010, nós somos tripé dentro das unidades de terapia intensiva, independente se é NEO, PED ou adulto. É médico, físio e enfermeiro. Então, os protocolos em comum têm que ser discutidos entre os três, as coisas que foram feitas, os três respondem. Nós queremos direitos iguais, né? Que nem a mulher quis com o homem. Boa sorte, né? Porque nunca foi, né? Direito muito igual. Mas a gente quis também nas UTIs. Agora, nós também, igualmente, respondemos financeiramente. Eu já fui defender colegas a nível judicial que, em recém-nascido aí de 28 semanas, elas tiveram que pagar, ou estão pagando, uma bolsa alimentação até os 19 anos, 18 anos de idade da criança. Então, isso quer dizer 2 décadas, praticamente, né? Por quê? Por evolução com abreviação de coisas que não tem descrito na literatura. Várias, nem estou falando especificamente do RTA, tem várias ações que são colocadas abreviações sem uma explicação concreta do que foi feito e dentro do pacote do que deu de problema no paciente, a mãe pode questionar, o juiz, o advogado da mãe pode dizer assim, tá, mas isso aqui o que é? Aí tu chega lá e diz, é tal coisa. Tá no protocolo do hospital? Não. Tá no protocolo da unidade? Não. Qual é a referência que você usou? Não tem. Então, você inventou uma intervenção, é assim que eles fazem quando está na frente do juiz. Não, eu não inventei. Não, mas se não tem, então você inventou. Tu perde argumento. Por mais que tu tente, sabe? Não perde argumentação. Então, não foi um caso, viu, de que eu acompanhei de colegas. Foram vários. Eu chegava a ir para o fórum, às vezes, 2, 3 vezes por semana. Então, complicado. Não só de neonatal, também tem casos no adulto, na pediatria, tem vários, diversos de outras ações também que abreviam e depois a própria pessoa não sabe explicar o que ela fez, o que era abreviação. Tem muito isso também. Ou então que atende um paciente que estava em óbito, por exemplo, e aí coloca aquele TABEG, né?
Acontece. Então, esse termo, acho que na graduação o pessoal já deve estar explicando para vocês. Não usem isso, não se usa mais em hospital. BEG, REG, MEG, né? Bom estado geral. Quem é que está na UTI em bom estado geral? Né? Se estiver na UTI, já não está em bom estado geral, né? Então, não evolua isso, porque às vezes quando a gente vem da graduação, nós somos muito ingênuos. Não tem ninguém para te explicar na graduação sobre as questões legais da profissão. É difícil, às vezes tem, às vezes não tem, depende da faculdade. Mas aí tu sente isso quando tu vai para a beira do leito, para o trabalho. Aí, de repente, tu recebe um processo. Tem gente que sai da profissão, outro entra em depressão, outro quer se matar. Eu tive colega que tentou suicídio 3 vezes já. Não aqui de São Paulo, de outras cidades. Mas por quê? Porque recebeu o processo e achou que o paciente morreu por causa dela. Não foi. Só que ela entrou no conjunto do processo, entendeu? E aí sente culpa, e aí começa várias coisas. Então, se fazendo tudo certo a gente já erra, né? Então, imagina se a gente for fazer coisas fictícias ou sem um embasamento adequado. Eu quero aproveitar, né, que o nosso tempo está acabando, eu vou fazer o sorteio de 4 bolsas, 2 de 100% e 2 de 50%, para vocês aqui, não no online, porque o pessoal está em outros estados, para o curso que eu vou dar de avaliação cardiorrespiratória, que são 4 segundas-feiras à tarde, tá? Que, não sei se vocês viram o anúncio, mas eu resolvi a semana retrasada fazer o curso. Tem lista com nomes? Se eu falar um número, tu consegue identificar a pessoa? Pode. Então, obrigada a todos pela presença. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço, até breve.